Shalom, Lekulam, Israelitim בברזיל, במזרח התיכון ובכל הרבות כנפות של הארץ. כאן אסף בן עמי קריספין לוי, אשר מדבר איתכם. Shalom para todos os israelitas, no Brasil, no Oriente Médio, em Israel, em todos os rincões da terra. Mais uma vez, nós estamos imbuídos do propósito de falar somente da Torá, anunciar o Besorá Malhut Hashamai, ou seja, o Evangelho do Rei, a Torá. E estamos na semana do Hag Matzot, dos Pães Asmos. Hoje é o 5º dia, na sexta-feira termina no pôr do sol. E eu quero agradecer a todos que vieram participar do PESA aqui na cidade de Pereira Barreto. Que o Eterno abençoe a todos. E próximo ano em Yerushalayim, Bashana Rabá Yerushalayim. E nós vamos ler o item de número 494. Não alterar os limites da terra fraudulentamente. Devarim 19:14. Devarim 19:14. Devarim 19:14. Tu não removerás os marcos de teu próximo, em que aqueles dos tempos passados estabeleceram em sua herança, que tu herdarás na terra que Yahweh, teu Elohim, te der para possuires. Um item muito importante. Hoje nós vemos que em Israel, na terra de Israel, terra do concerto eterno, que é do Oriente Médio, ali do Mitzuraim, do Egito, até em Hamat, na Mesopotâmia, hoje está bagunçado por causa das 3 grandes religiões. Alteraram esses marcos, esses limites que o Eterno fixou e deu às 12 tribos de Israel. Mas sabemos que quando você quebra um mandamento, as religiões já vêm quebrando vários mandamentos sobre o nome, sobre o Shabat, sobre as festas. Conforme disse o profeta Ishayahu, no capítulo 24, versículos 5 e 6. Ai da terra, por causa dos seus moradores, Toshavim, porque quebraram as alianças eternas, mudaram os estatutos e os juízos. Por isso a terra geme, pranteia e chora. E os moradores da terra serão queimados, e poucos homens restarão nela. Os que vão restar na terra é os que guardam o concerto eterno, Berit Olam, a Torá, os estatutos e o juízo. Bom, então vemos que esse item de número 14, tu não removerás os marcos de teu próximo, em que aqueles dos tempos passados estabeleceram em sua herança, que tu herdarás na terra que Yahweh, teu Elohim, te dera para possuires. Removeram os marcos antigos, a política, a economia, a religião, os políticos em Israel e nos 4 cantos da terra também. Aquilo que os antigos determinaram segundo a Torá, principalmente em Israel, para as 12 tribos. As 11 receberam a sua herança, Naftali, Asher,
Yosef, Yahudá, Shimeon, Gad, as 11 tribos, menos levitas, que esses viviam do ministério, e as terras que eles ganhavam eram ofertas ou dízimos. Bom, então nós vemos que não podemos mudar os limites antigos, que os antigos determinaram, que o Eterno orientou os antigos a demarcar essa terra para as 12 tribos de Israel. Eu já vi pessoas que, na sua ignorância, às vezes, por serem ricos, eles vão ali, entram na terra do pobre, do órfão, da viúva, e rouba essa terra, grila essa terra. Naquele dia, diante do Eterno, vai ter um julgamento duro sobre essas pessoas, sobre os políticos, sobre os invasores de terra, sobre aqueles que usaram com violência para tirarem da terra os seus legítimos donos. Mas nós vamos ver agora esse item de número 494, não alterar os limites da terra fraudulentamente. Na Torá oral, no tempo de Abraão, de Isaac, de Jacob, de Yosef, de Job e Jó. Bereshit, Gênesis 13. Bereshit, Gênesis 13. Gênesis 13. 9 a 12. 9 a 12. Não está a terra inteira diante de ti? Bevacachá, por favor. Separa-te de mim. Se saíres à mão esquerda, então eu irei à direita. Ou se você partir à mão direita, então eu irei à esquerda. E Ló levantou seus olhos e viu toda a planície do Iarden, que era bem irrigada em todos os lugares, diante da qual Yahweh destruiu depois Sedom e Amora, semelhante como Gam Éden de Yahweh, como a terra de Mitzuraim, como o caminho que tu vens a Soar. Então Ló escolheu para si toda a planície do Iarden. E Lot viajou para o Oriente, e eles se separaram um do outro. E Avraham habitou na terra de Canaã, e Ló habitou nas cidades da planície, e acampou suas tendas a Sedom. Vemos a separação de Lot e Avraham, justamente por causa de terra, por causa de espaço. A terra está contaminada por causa dessas disputas agrárias, em que muitos demarcam fraudulentamente a terra do órfão, do pobre, da viúva e do necessitado. Bom, então, Ló viu toda a planície do Iarden, e ele habitou ali na planície do Iarden, mais para o Oriente, enquanto Avraham habitou na terra de Canaã. E Ló habitou nas cidades da planície, acampou suas tendas ali ao redor de Sedom. Bom, vamos ver no tempo de Yahushua, esse é o Talmudim, esse item da Torá, dos estatutos e os juízos do Eterno. Item de número 494. Não alterar os limites da terra fraudulentamente. Matitiarro, Mateus 21, 38. Matitiarro, Mateus 21, 38.
Matitiá, Mateus 21, 38. Mas quando os fazendeiros viram o filho, eles disseram entre si: este é o herdeiro, vinde, matemo-lo, e nos apoderemos da sua herança. Uma parábola que Yehoshua ben Yosef fez de um homem que era proprietário de uma fazenda, de uma terra, e ele plantou uma vinha, colocou cerca em volta dela, escavou um lagar junto a ela e erigiu uma torre. E ele arrendou essa vinha a alguns lavradores e foi viajar. Note bem que era uma parábola do Malhut Hashamayim, do reino do céu. E quando o tempo da ceifa do fruto se aproximou, ele enviou seus avadim, seus servos aos fazendeiros, para que recebesse os frutos que lhe era pertinente. Então os fazendeiros agarraram seus avadins, seus servos, e bateram em um, mataram o outro e apedrejaram o outro. E outra vez ele enviou outros avadim, em maior número do que os primeiros, e procederam com eles do mesmo modo. E por último, ele enviou-lhes seu filho, dizendo: reverenciarão a meu filho. Mas quando os fazendeiros viram o filho, eles disseram entre si: este é o herdeiro, vinde, matemo-lo e nos apoderemos da sua herança. Então nós vemos que não alterar os limites da terra fraudulentamente. Nesta parábola, nessa machal, Yehoshua fala do reino, porque toda a terra aqui é do eterno, ela não é do homem. Nós apenas temos a nossa terra. Eu sempre digo, eu tenho um pedaço de terra, mas eu falo que essa terra não é minha, ela é emprestada para mim. E quando eu estiver com vida, para mim e meus filhos desfrutar. Então, a terra não é nossa, ela é do eterno. Tanto é que lá em Shemot 19, 5 e 6, o Eterno diz: se diligentemente ouvires a minha voz, que é a Torá, e guardar os meus mandamentos, meus estatutos, meus juízos, Torá, vós sereis para mim um reino sacerdotal, porque toda a terra é minha, a terra é do Eterno. E evidentemente que era uma parábola, essa terra foi arrendada para nós, foi alugada para nós. E o homem, ele acha que é dono, perpetuamente dessa terra, mas não é. Tanto é que o que fizeram? Mataram os profetas que o Yah Espírito enviou, mataram os enviados, e por fim ele enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido segundo a Torá. E eles mataram também. Então, naquele último dia, haverá uma cobrança sobre todos aqueles que alteraram as terras fraudulosamente, para desarraigar dela o pobre, o órfão, a viúva, o necessitado e o justo. Bom, vamos para um outro item da Torá, o item 495, não sonegar, defraudar nossas dívidas. Vaikra, Levítico 19, 13. Vaikra, Levítico 19 e 13. Não defraudarás teu próximo, nem o roubarás. Os salários daquele que for contratado não reterás contigo toda a noite até amanhã. Então, não defraudarás o teu próximo. Não podemos enganar o nosso próximo. Você vem aqui que eu vou te pagar a dívida amanhã, daqui a pouco, só ficou para o próximo mês. Nós temos que ser organizados, a Torá ensina nós a organizar. Temos que evitar das dívidas nos bancos, que hoje está consumindo a maior parte dos que se dizem servos do Eterno. Às vezes não pagam as dívidas. E se nós devemos, nós temos que pagar. É um mitzvah da Torá. Agora, nós não podemos sonegar, defraudar as nossas dívidas. E
nem o roubará, e os salários daquele que for contratado não reterás contigo toda a noite até amanhã. Contratamos um diarista para trabalhar conosco, um pedreiro, um eletricista, ou um pintor, ou um carpinteiro. Chamamos esse diarista, à tarde já temos que ter esse dinheiro para pagar essa pessoa. Nós fazendo isso, nós vamos alcançando benevolência diante do Altíssimo. E por isso que esse item, não sonegar, não defraudar as nossas dívidas, ele é muito importante. Hoje muitos devem, não querem pagar, às vezes fazem conta, homens e mulheres fazem conta sem poder saber que não conseguirão pagar. Então isso traz o que? Traz tristeza, traz angústia. Temos que pagar o funcionário, temos que pagar o nosso próximo, o nosso irmão. Não podemos enganar o nosso irmão e não pagar aquele dinheiro que ele emprestou para nós. Aliás, o justo, ele não empresta, ele não toma emprestado, conforme está lá em Devarim 28. Ele antes empresta a muitos, quando ele guarda a Torá. Bom, vamos ver no tempo de Yaakov, de Job, de Ló, a Torá oral. Item de número 495. Bereshit 14, 22 a 24. Bereshit 14, o 22 ao 24. E Avram disse ao Melech de Sedom: eu ergui para cima a minha mão para Yahweh El Elion, o possuidor do Shamaim e da terra. Bereshit 13, o 9 ao 12. Não está a terra inteira diante de ti? Bevakashá. Esse aqui nós já lemos, 495. Bereshit 14, 22 a 24. E Avraham disse ao Melech de Sedom: eu ergui para cima minha mão para Yahweh El Elion, o possuidor dos chamais e da terra, que eu não levarei de ti um fio, ou até mesmo a correia da sandália, eu não levarei nada que é teu, para que não venhas dizer: eu fiz Avraham rico. Exclua o que os moços começaram e a porção dos homens que for comigo. Anela, escola, manre, eu os deixe levar suas porções. Então Abraão quis pagar. Não tem custo zero, tudo tem um custo. Se a pessoa leva nós, às vezes com o seu carro, com o seu animal, até um determinado lugar, custou alguma coisa para ele, nós temos que ressarci-lo, temos que pagá-lo. Não tem custo zero. Tudo tem um custo. Até você, quando está ouvindo o seu líder religioso que está ensinando a Torá, ou na sinagoga, ou na Beit Tefilá, ou em qualquer lugar, tudo tem um custo. Não tem custo zero. Tem um custo da luz, tem um custo do carro, tem um custo da pessoa ficar ensinando. O Eterno ensinou a nós que não tem custo zero, tudo tem um custo. Então Avraham, ele se prontificou a pagar ao rei de Sedom tudo aquilo que os amigos dele, ali, os moços deles, tinha comido, tinha bebido. Bom, vamos finalizar agora com a Torá no tempo de Yoshua e dos seus talmudins. O item de número 494. Não alterar os limites da terra fraudulentamente. Matitiarro, Mateus, não alterar os limites da terra fraudulentamente e não sonegar. Nesse 494 foi não alterar os limites da terra fraudulentamente. E o 495, não sonegar, defraudar nossas dívidas. Tessaloniquia, Aleph, 1 Tessalonicenses 4, 6. Tessaloniquia, Aleph, 1 Tessalonicenses 4, 6, para nós terminar.
que diz assim: para que ninguém leve vantagem ou defraude a seu irmão em Israel, por qualquer motivo, porque Yahweh é o vingador de tudo. Quanto a tal comportamento, conforme tínhamos vos advertido e vos testificado. Então o Eterno é vingador de todas as coisas. Você não pode enganar o irmão e não pagar a dívida que você deve para ele. Você não pode enganar o seu próximo. Nós não podemos enganar o nosso próximo. Se nós devemos, nós temos que pagar. Nem que nós falamos, eu não posso te pagar tudo, mas eu vou te pagando pouco a pouco, porque isso é agradável diante dos olhos do Eterno, quando você cumpre esse mandamento. Não sonegar, defraudar as nossas dívidas. Shalom para todos. Espero ter contribuído com essas porções da Torá, para que a vossa emuná possa cada vez mais crescer diante do Eterno. Shalom Aleichem Lekulam e Ad Yom Ramishi Rabah. Até na próxima quinta-feira.